noite. A FIFA confirmou hoje uma informação que o Jornal da Cultura deu há 2 semanas. São Paulo está fora da Copa das Confederações, que acontece um ano antes da Copa do Mundo. A entidade máxima do futebol também acha que o estado mais rico do país corre o risco de ficar sem jogos do próprio Mundial por falta de estádios adequados. São Paulo também foi jogado para escanteio na escolha do Centro de Imprensa Internacional da Copa. A sede será o Rio de Janeiro. Vamos agora ver outras notícias em destaque do Jornal da Cultura desta sexta-feira. Mapa da violência no país mostra o crescimento de mortes entre os jovens de 15 a 24 anos. Mais um ambientalista que denunciava a extração ilegal de madeira é assassinado na região amazônica. Especialistas dizem que é muito grande o número de diagnósticos errados de distúrbio de atenção entre crianças. Oscar Schmidt, o mão santa do basquete, é operado para retirar um nódulo do cérebro. Primeira informação das caixas pretas revela que o avião da Air France levou 3 minutos e meio para cair no mar. Quartel do Exército, no Rio Grande do Sul, apura dança de soldados ao som do hino nacional em ritmo de funk. Participam desta edição o cientista político Carlos Novaes e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. E no último bloco desta edição teremos o Bate-Pronto. É quando os nossos convidados respondem às perguntas e comentários do público sobre os assuntos apresentados aqui. Para participar é só mandar o seu recado pelo Twitter. Anote aí, twitter.com/jornal_cultura. A FIFA ameaça deixar São Paulo e Natal fora da Copa de 2014. A entidade já confirmou que as duas cidades estão fora da Copa das Confederações, que acontece um ano antes do Mundial. A decisão foi anunciada depois de uma reunião na sede da entidade que teve a participação do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. A FIFA anunciou oficialmente a retirada de São Paulo e Natal da Copa das Confederações, que vai acontecer em 2013, um ano antes da Copa do Mundo. Isso porque os estádios não estarão prontos a tempo. A Arena Itaquera do Corinthians, escolhida para receber o Mundial, ainda não saiu do papel. Isso já era uma questão já esperada, não é? Em função da questão dos estádios, apenas consolidou-se algo que já tinha essa expectativa. Até mesmo a participação das duas cidades como sedes do Mundial está ameaçada. O secretário-geral da entidade, Jerome Valk, garantiu que não tolerará atrasos na obra. Na mesma reunião, a FIFA escolheu o Rio Centro, no Rio de Janeiro, para abrigar o Centro Internacional de Transmissão, que vai concentrar a imprensa na Copa de 2014. A FIFA apresentou um relatório sobre o progresso dos preparativos em todo o Brasil e se mostrou satisfeita, mas mostrou preocupação com a infraestrutura de transporte, inclusive dos aeroportos. Em São Paulo, a ministra do Planejamento afirmou que até a Copa do Mundo, os aeroportos brasileiros estarão aptos tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto do operacional. A soma desses dois conjuntos de medidas garantirão as condições para atendermos bem os usuários dos aeroportos do país na Copa do Mundo. A boa notícia vem do setor de hospedagens e ingressos da FIFA. O diretor responsável pelo setor afirmou que os hotéis brasileiros estão acima da média. Ele disse também que a venda de pacotes no Brasil está muito bem 3 anos antes da Copa, porque é 3 vezes maior do que em qualquer outro mundial em comparação com o mesmo período. Se prestarem ali atenção no jeito que o Kassab falou, ele fala assim, não, mas isso já era esperado, assim, uma seriedade como se isso não fosse uma péssima notícia para São Paulo, porque vocês conseguem imaginar São Paulo fora da Copa? Bom. É quase um jogral. Olha, já que foi para a Copa, você vai decidir gastar dinheiro, eu acho impossível não ter São Paulo na Copa. Então, eu também tenho uma certa desconfiança a respeito dessa política, eu acho que está existindo um movimento de pressão para que você acelere as coisas. Eu não consigo mais, acho que para mim tem mais cara de blefe. Ah, entendi. Para entrar mais dinheiro, para coisa... É isso? Eu tenho uma certa... Vindo da FIFA e vindo da CBF,
eu tenho uma certa... Bom, a gente está vendo o que está acontecendo até na... Quer dizer, como se a gente, nós aqui, a mídia, também estivéssemos fazendo parte desse jogo. A gente noticia, olha só a pressão, precisa, então põe mais dinheiro para resolver a questão, seria isso? Eu acho que sim, para mim. Mas é que há um problema real, quer dizer, o estádio do Corinthians não saiu do chão ainda e estão à procura de 350 milhões que não se sabe de onde vai sair. Eu acho que, na verdade, nós estamos tendo um tratamento das autoridades públicas, um tratamento caipira do problema. Olha, fala isso, caipira é muito bom. Não, é um problema caipira, jeca, porque é pouco arrojado, pouco cosmopolita, é como se isso não fosse importante. Eu acho que o Saldiva tem razão, quer dizer, tudo bem, o país não podia abrigar a Copa, então não se candidatasse. Agora, já que ele abrigou a Copa, é o maior espetáculo esportivo do mundo. Quer dizer, entrou na chuva para se queimar. Agora, exatamente, como dizia o Vicente Mateus, agora tem que fazer direito. Não dá para fazer pela metade. Aí a matéria muito boa dizendo que a FIFA está comemorando a rede hoteleira brasileira. Espera aí. Está comemorando a rede hoteleira brasileira, mas grande parte dessa rede hoteleira está em São Paulo. Se não tiver Copa aqui, essa rede hoteleira de São Paulo vai fazer o quê na Copa do Mundo? Vai abrigar gente para ficar pegando ponte aérea para ir ver jogo no Rio de Janeiro? Para ir ver jogo em Porto Alegre? Não, com os aeroportos como estão? Exatamente. Então, tem alguma coisa errada nesse conjunto e quem está errado, na minha opinião, é o setor público que não está pegando o peão na unha. Tem que pegar, tem que resolver. E nesse sentido, não adianta o Alckmin lavar as mãos e ficar se baseando em pesquisa. Fizemos uma pesquisa, a população apoia fazer só obras no entorno, não enfrentar o problema do estádio. Vem cá, nós vamos governar por pesquisa agora? Nós vamos tomar decisões no país por pesquisa? Onde é que nós estamos? Está faltando arrojo público em enfrentar o problema. Criaram um problema. Tá bom, podíamos não ter tido Copa, mas agora temos. Mas como o Saldiva falou, de repente a resposta pode ser assim, olha, vamos pôr mais dinheiro que isso vai resolver. E aí... Mas é com dinheiro mesmo, não tem jeito. Falta 350 milhões para fazer o estádio. Mas, por exemplo, o Maracanã está com um orçamento muito maior do que o previsto. Quer dizer, é uma dinheirama que começa a rolar. É disso que a gente está falando. Sim, temos que sentar o cacete nisso. Mas o problema é o seguinte, não podemos deixar que não haja. Esse aqui é o galho. Nem saiu do chão o estádio ainda. O Maracanã saiu com 1,2 bilhão, né? É um absurdo. Constrangimento para o Exército no Rio Grande do Sul. Um grupo de soldados dançou durante uma execução do hino nacional em ritmo de funk. A imagem foi para o YouTube. Os soldados do quartel Dom Pedrito, próximo a Bagé, aparecem uniformizados. Quando o hino começa, eles mantêm uma postura firme e respeitosa. Mas no momento em que a música ganha uma versão funk, a dança é liberada. O comando da unidade em Dom Pedrito mandou abrir inquérito e informou que o resultado da apuração sai em 40 dias. Se houver punição, os envolvidos podem ser advertidos, detidos ou até expulsos da corporação. Até lá, os recrutas que aparecem no vídeo vão manter as atividades normais. O comando fez questão de frisar que não houve participação de militares de carreira na dança, só mesmo dos novatos. Olha, aposto que um monte de gente que acabou de ver essa matéria está morrendo de rir. Não tem motivo para tanta punição, vocês acham? Nenhum. Nenhum. Que é isso? Eu, por exemplo, não gosto de funk, mas eles são jovens. É recruta. Gente, realmente tem tanta coisa com que se ocupar, né? Eu acho que o Exército tem mais coisa para se preocupar do que com isso. Vai cuidar da fronteira, vai impedir a entrada de arma, vai impedir a entrada de droga e não precisa abrir inquérito para esse. Aliás, não precisa inquérito nenhum, já dá para ver, né? O quê? No que inquérito? Já tá as pessoas lá, quer dizer, 40 dias para descobrir uma coisa que a gente viu em 10 segundos. Pois é, imagina. Bom, mas essa é uma notícia aqui que tem que ser investigada. Olha só, mais um ambientalista é assassinado na região amazônica. Adelino Ramos, o Dinho, foi morto a tiros hoje em Vista Alegre do Abunã, próximo a Porto Velho, em Rondônia. Adelino foi morto hoje cedo por um motoqueiro na frente da mulher e dos filhos. Dinho, como era conhecido, vinha denunciando a ação de madeireiros na fronteira entre os estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Ele chegou a ser ouvido na CPI da Terra em 2004.
Aos 57 anos, o ambientalista comandava o movimento camponês de Corumbiara e reivindicava a regulamentação de terras para a agricultura familiar. Adelino era sobrevivente do massacre de Corumbiara, ocorrido em 9 de agosto de 95, durante a ocupação da fazenda Santa Helena, em Rondônia. No confronto entre Sem Terra e a polícia, morreram 12 pessoas, sendo 2 policiais. O assassinato de Adelino ocorre na mesma semana de outras 2 mortes de defensores da floresta. José Cláudio e a mulher dele, Maria do Espírito Santo, sofreram uma emboscada em Nova Ipixuna, no Pará. Os 2 também denunciavam a extração ilegal de madeira e estavam jurados de morte. Olha, vendo a notícia dos recrutas e essa agora, a gente vê com que Brasil que o Exército tem que se preocupar, não é? Pois é, vai cuidar da floresta, vai proteger a fronteira, vai fazer valer os direitos humanos, as pessoas avisam que estão sendo ameaçadas e não tem proteção. Eu acho que é por aí que o Exército deveria fazer as coisas. Olha, essa morte é um negócio muito sério, assim como a morte do casal anteontem. E a gente não pode desvincular essa morte dessa discussão que está havendo sobre o Código Florestal. Exatamente. Eu não estou forçando a barra, não. O pessoal está se sentindo encorajado depois que o governo recuou diante da questão do Código Florestal, em que houve essa vitória vergonhosa desse pessoal que quer avançar sobre a floresta. Então, essa turma, os mesmos que vaiaram quando falaram das mortes no Pará, os deputados vaiaram. É um negócio, uma ignomínia isso é inaceitável. Né? O governo não recuou, ele foi derrotado. Né? Não, mas ele recuou antes. Ele negociou com o Aldo Rebelo à vontade. Ele só foi derrotado num item, que é os itens das APPs, que são as áreas de proteção permanente, em que o governo quer manter corretamente a sua exclusividade e a mudança pretende que os estados, as autoridades locais também possam decidir a respeito da APPs. Mas é nisso só, que o governo foi derrotado nisso, mas, na verdade, o Brasil foi derrotado amplamente nessa reforma do Código Florestal. Aliás, até na derrota eles estão sendo habilidosos, porque eles venderam como derrota algo que é um detalhe. Mas eu quero voltar. As mortes estão ligadas, sim, ao encorajamento que o trabalho do seu Aldo Rebelo deu para esse tipo de facínora. E uma morte tão em seguida da outra, é lógico que isso é um clima que está instalado, é uma vontade, inclusive, de dispersar forças, de diminuir o impacto do que aconteceu no Pará com mais uma, e nos próximos dias nos acautelemos, pode haver mais, porque o Saldiva tem razão. O que é preciso para as autoridades saberem? O governo diz, não sabia que estava sendo ameaçado. Bom, o que é? O cara tem que ir lá no Palácio Planalto, bater na porta e dizer assim, olha, eu estou sendo ameaçado de morte. É assim que tem que fazer? Acho que a máfia teria mais cuidado, né? Teria evitado um espaço maior. Como ontem, acho que foi a Maristela Bastos que disse aqui, todo mundo nessas localidades sabe onde moram, quem é quem, onde mora, o que faz, as pessoas, né? Porque são lugares muito pequenos. Não é só na Flórida, não. A polícia em São Paulo sabe onde é que estão os bandidos, como é que lá em Rondônia... Eles sabem, isso aí são circuitos manjadíssimos. Não é um negócio, um motoqueiro que veio... Cara, você procurar um pouquinho, você sabe toda a história do motoqueiro, porque isso aí são circuitos, são rotinas, são ecossistemas de podridão e criminalidade que todo mundo sabe onde é que estão. Olha, a morte violenta entre os brasileiros jovens aumentou quase 80% nos últimos anos. E pela primeira vez na década, o Nordeste teve mais vítimas de homicídio do que o Sudeste, quase 1.000 mortos a mais. Eles são negros, pobres e vivem nas periferias das grandes metrópoles. Esse é o perfil dos jovens vítimas da violência no Brasil. O filho de Dona Francisca foi morto com um único tiro, em novembro de 2008. A arma estava nas mãos do segurança de uma loja, onde Alberto, 23 anos na época, tinha ido comprar um colchão com a noiva. Ele teria se desentendido com o funcionário. E até hoje a gente está lutando por essa justiça, que é muito demorado, né? O segurança foi preso, não ficou nem um mês detido, foi solto, está aí na rua. O mapa da violência 2011 mostrou que a taxa de mortes violentas entre os jovens cresceu 76% entre 1980 e 2008.
Um estudo da Organização Mundial da Saúde revela um outro dado preocupante sobre a violência contra a juventude. Coloca o Brasil entre os 5 países que têm a maior taxa de homicídios contra jovens entre 15 e 24 anos no mundo. Entre 83 países pesquisados, o Brasil ficou em 4º lugar. A maioria das vítimas é morta por armas de fogo. Uma das soluções que eu considero importantes é barrar o acesso às armas de fogo. O Brasil precisa de uma lei proibindo a comercialização de armas que facilita o acesso desses jovens às armas. Tem muita impunidade. Por quê? Porque por isso que o pessoal mata tanto. Porque mata, não acontece nada. Qual a explicação que tem por trás desses números, Saldiva? Na verdade, é morte de jovens por outros jovens. Então, isso tem alguma coisa acontecendo de errado. Muito acesso à arma. Existe também uma fase do desenvolvimento da pessoa onde ele perde um pouco a noção de limite. Pode ver que todas as milícias do Pol Pot, do Hitler, eram compostos por adolescentes nessa faixa etária, nos desenvolveram mecanismos ainda de, digamos, refrear os seus instintos. Mas é uma tragédia. É uma tragédia porque, principalmente em meninos, nós estamos começando a ver que alguns segmentos, regiões do Brasil, está tendo mais menina do que menino por causa da morte prematura desse pessoal. Ah, está aumentando a população feminina. Feminina por causa da morte precoce. Isso é uma coisa que e não tem visibilidade. São aquelas hoje a chance de você cometer um assassinato e ser pego, a depender se você não fez num lugar muito visível, com uma vítima bastante grande, é quase de 90%. É bom negócio matar. Não vai acontecer nada com você. Essas mortes invisíveis, essas mortes que você não tem a menor empenho. A mãe falou certo, é impunidade. Você acha que se o caso da FEA, do assalto e morte lá na Faculdade de Administração da USP, se tivesse acontecido em outro lugar próximo, não teria tido essa visibilidade? Se fosse na favela São Remo, que é do lado da USP, não teria tido a mesma visibilidade. Então, eu acho que existe uma rotina constante que envolve desde problemas com drogas, quer dizer, acerto de contas, também um acesso muito indiscriminado à bebida e as pessoas discutem por banalidade. Outro dia foi mexeu com a namorada de outro, já matou. Mas a falta de perspectiva também não faz esses hormônios aumentarem aí de tamanho, quer dizer, a potência deles? O Brasil não está numa região que você não tem tanta perspectiva. Eu acho que o problema basicamente é a impunidade. Você sabe que você pode matar, se você não matou ninguém famoso ou num lugar, a tua chance de ser pego é muito baixa, a não ser que venha alguém e para vingar aquela morte, descobre, vai outro e comete outro assassinato. Então existe um mundo muito violento embaixo da sociedade organizada, um mundo invisível de violência e destruição. Foram apenas 3 minutos e meio. O avião lotado de passageiros caiu de uma altura de 11 mil metros, mergulhando no mar. Foi o que aconteceu no voo 447 da Air France em 2009. O conteúdo dos registros de voo começou a ser divulgado hoje pela empresa. O relatório da Air France foi elaborado com base na transcrição dos diálogos dos pilotos e dados técnicos registrados pelos gravadores. Os investigadores disseram acreditar que os sensores de velocidade ficaram congelados e passaram a enviar informações conflitantes. Um dos pilotos chegou a afirmar: "Não estou entendendo mais nada." Após uma falha elétrica e turbulência, o avião despencou de uma altura de 11 mil metros em apenas 3 minutos e meio e mergulhou no Atlântico a uma velocidade de 200 km por hora. Os problemas começaram 9 minutos depois que o comandante do voo 447 deixou a cabine para um período de descanso previsto nos regulamentos. Quem estava no comando era o mais jovem dos copilotos. Ele pediu ajuda, mas não foi possível retomar o controle do aparelho pelos recursos manuais. Os investigadores destacam que este ainda não é o relatório final sobre as causas do acidente, que matou todos os 228 passageiros e tripulantes.
A gente fala 3 minutos e meio, parece pouco, mas é o tempo de 3 matérias como essa que a gente acabou de ver. Até um pouquinho a mais. Muito, né? Você sentir aquilo. Eu Imagina, acho que são que a gente 3 viu minutos e meio de pavor, né? A seguir, a polêmica sobre o tratamento com remédios para crianças com hiperatividade. E mais, G8 G8 vai mandar 20 bilhões de dólares aos países árabes que derrubaram ditaduras.